Os dois depoimentos mais aguardados são do general Heleno e do ex-comandante Freire Gomes. Que não está na lista de hoje. Que não está na lista de hoje. Não está na lista de hoje. Mas esses são os depoimentos mais esperados. O do general Heleno é porque o Bolsonaro largou a mão do Heleno na primeira oportunidade. Ou seja, foi divulgado aquele vídeo da reunião ministerial em que o general Heleno, essa aí que nós estamos vendo, que o general Heleno diz que vai botar espiões nas campanhas, não fica claro quais são as campanhas, ele fala dois lados, lembrando que naquele primeiro turno não havia ainda duas candidaturas, tinha mais de uma candidatura, inclusive a do Moro, visto como inimigo, então, naquela época, pelo Bolsonaro, tinha a do Lula, evidentemente, o principal adversário, enfim. Aí o Bolsonaro dá uma entrevista dizendo, não, isso aí é coisa do Heleno, isso aí é responsabilidade total do Heleno, não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro apenas cumpre o que ele sempre defendeu, que ministro é fusível, não fuzil, fusível. Tem que queimar para preservar o presidente. Isso é uma tradição na história do Bolsonaro, ele sempre queima alguém para se livrar, como o próprio Queiroz, queima e ele se preserva. Então, só que o general Heleno, ele está encrencado em duas investigações. Investigação do golpe e investigação da BIM também. Então, o que está sendo aguardado é se o Heleno vai falar, se o Heleno não vai falar. O que possivelmente vai ser ouvido é o Gomes Freire. Freire Gomes. Freire Gomes, O Freire Gomes é o seguinte, o Freire Gomes há ainda uma dúvida de como ele vai entrar para a história. Se ele entra como alguém que se omitiu, que sabia de uma trama golpista e se omitiu, ou entra para a história como alguém que foi sábio, soube blefar com Bolsonaro e impediu o golpe. Essa história ainda não está escrita. Para a CPMI, ele foi omisso, prevaricou, porque tinha conhecimento do plano, deixou os acampamentos em frente aos quartéis e não agiu. Para o lado de quem defende um lado mais honroso para o Freire Gomes, diz o seguinte, olha, ele sabia que o Bolsonaro, se não sentisse firmeza nele, ia substituí-lo pelo Teófilo, o Estevão Teófilo, o general apontado como golpista. Ele era o quarto ou quinto mais antigo do alto comando. E isso não era um problema, porque o Vilas Boas era o quarto mais antigo e assumiu o comando do Exército. Então não é uma obrigatoriedade você botar mais o antigo. E o Estevão estava ali, digamos assim, como um plano B, caso o Freire Gomes, caso o Bolsonaro não sentisse firmeza no Freire Gomes.